olhos daqueles cegos, eles se abriram, se abriram, se abriram. O mesmo Jesus que tocou nos olhos desses cegos, assim como Jesus tocou nos surdos, nos mudos, nos leprosos, é o mesmo Jesus que está aqui agora, e Ele quer tocar em você. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar no seu coração neste dia de hoje, a qual o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo vai ser pregado, vai ser ministrado. É uma ordem do Senhor Jesus. Está escrita em Marcos, capítulo 16, versículo 15. O próprio Senhor Jesus vai dizer: ide por todo esse mundo e pregue o Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas, ou seja, uma nova notícia. E essa notícia é que Jesus veio para salvar os pecadores do fogo do inferno. Jesus Cristo veio para nos darmos a oportunidade de salvação. A palavra de Deus, continuando o capítulo de Marcos 16, e o versículo 16, e o Senhor vai continuar dizendo através da sua palavra: aquele que crê e for batizado será salvo. Não é batizar ao nascer. Não. Não é batizar quando você é um bebê. Não é batizar uma criança. Porque criança ainda não há percepção cognitiva, ainda não há o saber, não tem o conhecimento do bem e do mal. Ainda não há uma racionalidade sobre aquela criança. É um bebê. Jesus disse, assim como falou para Nicodemos em João capítulo 3, Ele quer mudar a sua vida. Ele toca onde o médico não pode tocar. Ele toca onde ninguém quando tocou. o Senhor Jesus fala com um doutor, quando o Senhor Jesus fala com um mestre chamado Nicodemos, ele deixa bem explícito, bem explicado e detalhado: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo. Jesus estava falando com um homem intelectual. Jesus estava falando com uma pessoa de racionalidade, de entendimento. Ou seja, não é um bebê. Há muitas tradições, e até mesmo com alguns pais da igreja, em batizar crianças. Mas o batismo verídico, o batismo aceito pelo céu, o batismo de salvação, é quando uma alma se arrepende dos seus pecados e reconhece a autoridade, e reconhece a intercessão, e reconhece que só pode perdoar pecados Jesus Cristo. Jesus estava conversando com aquele Nicodemos, e não era qualquer pessoa. Nicodemos é conhecido como um dos príncipes de Israel. Nicodemos é conhecido como mestre, ou seja, um professor universitário. Nicodemos é um homem conhecido em Israel. Nicodemos é um homem de conhecimento. E aquele homem tendo conhecimento, e aquele homem estudado, não sabia que tinha que nascer de novo. O próprio Jesus disse: você tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos, você tem que se arrepender dos seus pecados. Nicodemos, você tem que renunciar à lei e viver a graça. Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos, tendo em si diversos e muitos diplomas, conhecimento, era bem estudado academicamente. Só que ele perguntou para Jesus: como que eu farei para adentrar, para voltar novamente ao ventre da minha mãe ou nascer de novo? Jesus disse: você é príncipe de Israel, você é um professor, você tem entendimento e você não sabe dessas coisas? Que você tem que nascer da água e do Espírito? Você tem que nascer de novo. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que deixar sem vergonhice. Tem que deixar a vida de pilantra, a vida de adúltero, de prostituto, de prostituta, de gay, de lésbica, de beberrão, de drogado.
Jesus está dizendo, você tem que se arrepender dos seus pecados e nascer de novo. Aí hoje é o dia para Maria. Isso era comemorado a partir do século V. No quinto século, começaram algumas tradições de algumas igrejas corrompidas, através de Constantino, o imperador de Roma, e começaram a Assunção de Maria, que ela subiu aos céus e está do lado de Deus intercedendo. Só que isso não é documento bíblico, não é canônico, isso não é bíblico. Isso é heresia vindo de parte de tradições de homens. Isso se estabeleceu no século V. Só que foi a partir do ano 1712, conhecido como Aparecido do Norte, que os pescadores acharam, olha, história de pescador, e o povo acata e pega para si as histórias de pescador. Só que aí foi a partir de 1950 que introduziram, se não me falha a memória, 1950, que introduziram a padroeira do Brasil no nosso país. E é chegado o mês de outubro, e é chegado este dia, a qual muitos vão reverenciar uma pessoa que morreu, a qual muitos vão reverenciar, adorar, se prostrar a uma pessoa que já partiu e está no descanso, esperando a volta do Filho de Deus, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O interessante é que as pessoas se debruçam, vêm de vários locais deste Brasil, para poder reverenciar uma estátua que foi criada por mãos de homens. E com essa madeira faz a fogueira, e com essa madeira que fez a fogueira, faz o seu próprio Deus. E muitas pessoas vêm de longe para reverenciar uma estrutura feita de gesso, de madeira, de ferro, de bronze, por mãos humanas. Mas aí que está. Querem reverenciar os mortos, não querem respeitar os vivos, querem adorar os mortos, mas não querem adorar o Deus Todo-Poderoso. Tira o dia para tradições e heresias humanas, pegam o dia para festejar aos demônios, pegam o dia para adorar o morto, pegam o dia para idolatrar o que morreu, mas não pega o dia para se arrepender dos pecados, não pega os dias para parar de pecar, não utiliza-se os dias de vida, a misericórdia e a graça de Deus dada sobre a nossa vida, porque se você ainda está de pé na terra, é porque Deus está tendo misericórdia para você se arrepender da vida de pecado que você anda vivendo. Se você ainda está na terra, é porque Deus está tendo misericórdia, e Ele é misericordioso, para que você possa se arrepender dessa vida sem vergonha, devassa, que está conduzindo sobre a terra. O engraçado é que vem muitas pessoas de longe, e é com zelo, são zelosos com a tradição de homens, são zelosos com as leis, são zelosos com os dogmas, é zeloso com o dogma, é zeloso com a filosofia a qual adquiriu, mas não tem entendimento, não tem compreensão, não há sabedoria. Pois bem, Paulo vai dizer a mesma coisa para os judeus. Os judeus, os israelitas, guardavam-se as leis de Moisés.
Só que Jesus veio e resumiu as leis, os mandamentos em 2 mandamentos: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Jesus veio para resumir, e Paulo, não diferente de Jesus, veio para trazer, através da pregação, a salvação da alma, a salvação do fogo do inferno, a salvação do declínio eterno. Em Romanos capítulo 10, apóstolo Paulo vai escrever para os irmãos que estavam em Roma, um lugar pecaminoso, cheio de deuses, cheio de imagens puras, cheio da idolatria. E Paulo vai dizer, irmãos, Romanos capítulo 10, do versículo em diante, Paulo vai dizer, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Paulo estava dizendo, Paulo estava sendo bem específico, eu oro a Deus para a vossa salvação. O desejo do meu coração é para que você possa ser salvo, é para que você alcance a vida eterna. Porém, infelizmente, muitos, a grande maioria dos judeus, não creem na graça de Cristo, não creem na salvação do Cordeiro de Deus. Rejeitam a Jesus. Glória a Deus. E Paulo vai continuar dizendo, em Romanos capítulo 10, versículo 2, e Paulo vai dizer, porque eu dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Quantas pessoas que estão vindo de São Paulo andando, fazendo romerismo, tem até zelo, achando-se na cabeça, no próprio entendimento, é uma opinião objetiva da própria pessoa. O que é uma opinião objetiva? É uma opinião própria, é uma opinião sem pesquisa, é uma opinião sem buscar as fontes, é uma opinião sem pesquisar. Muitas pessoas são destruídas porque não busca entender as coisas, não busca a fonte, não busca entender. Mas se for trabalhar numa biqueira, o traficante aprende contabilidade, administração, logística. Se você vai no mercado fazer a compra, há uma administração. Aí vai suco, refrigerantes, cachaça, cerveja. Para fazer aquilo que é até mesmo ruim para o corpo, há uma certa preocupação em fazer o que é correto para o bem que é mal. Mas como assim, pregador? Fiquei confuso. Busca fazer o melhor possível, porém errado, para aquilo que é incorreto, para aquilo que é prejudicial à própria saúde. Mas, se for falar em questões de religiões, em dogma, cada um tem sua fé, pregador. Não é bem assim que funciona. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e crendo das coisas que há de vir.
A fé não se vê, porque se crer vendo não é fé, é idolatria. Pois bem, a maioria, vamos falar do nosso país, da nossa pátria brasileira. A maioria, os compatriotas, vamos dizer, dos moradores deste país, a grande maioria não gosta de aprender, não gosta de estudar, não gosta de ter informação. Prefere-se uma vida acomodada, prefere-se uma vida de preguiça, prefere uma vida fácil, quer receber tudo na mãozinha, quer auxílio, quer Bolsa Família, não quer estudar, não quer crescer no entendimento, não quer crescer na graça, não quer crescer como profissional, quer tudo de mão beijada. E não é diferente da religião. A pessoa entra na religião cega e continua cega, porque não busca questionar os dogmas, não busca questionar a doutrina, não busca questionar ou saber das suas origens, não busca fontes históricas, não busca fontes teológicas, não busca artigos científicos. É por isso que o imperador Júlio César, um dos pais do Império Romano, ele vai dizer: dê pão e circo para este povo. Ou seja, dê entretenimento, dê diversão, dê futebol, dê jogo, dê show e dê cesta, dê comida, dê churrasco, dá bebida. Vamos dar pão e circo para este povo, porque nós conseguimos controlar as massas, nós conseguimos controlar a multidão. Se der pão e circo para o homem, para a mulher, se der pão e circo para as massas, elas não vão questionar. Dê auxílio gás, dê auxílio emergencial, dê auxílio Bolsa Família, dê auxílio cesta básica, dê pão e circo para o povo, e o povo não vai questionar o governo, o povo não vai questionar os dogmas, o povo não vai questionar a religião, vai aceitar de mão beijada, vai engolir seco. Se o padre está roubando, deixa. O pastor está roubando, deixa. O pai de santo está roubando, deixa. É ele com Deus, deixa ele roubar. Não questiona a filosofia, o dogma humano das religiões. Prefere ir para o fogo do inferno. É acomodado, preguiçoso em conhecer e buscar a verdade. Prefere caminhar com um pedaço de cimento nas costas, dizendo que é anjo, dizendo que é santo, dizendo que é Deus, mas não questiona. Vê se um cachorro sai com um pedaço de um boneco na boca, nas costas, e se prostra. Até mesmo quando estou pregando no meio da roça, os bois, os cavalos, os animais deitam para ouvir a palavra de Deus, porque é poder de Deus, aleluia. O Evangelho é poder de Deus, aleluia. Porque eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para todo pecador que se arrepende e crê. E Paulo vai continuar dizendo: esse povo tem zelo, é até zeloso, é muito devotado, é muito fervoroso, mas de uma maneira errada, de uma forma errada. Tem até zelo, mas não tem entendimento. E o que é o entendimento, pastor? O que é o entendimento, pregador? O entendimento é você compreender. O entendimento é você ter o conhecimento do assunto. O entendimento é você não ter dúvidas e nem confusão acerca de alguma coisa.
Aí Paulo vai continuar dizendo: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procura estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitam à justiça de Deus. Quem não conhece a Deus é preso na religiosidade, é preso em dogmas humanos, estabelece justiça própria. É por isso que tem muitos que ficam loucos com a pregação. O demônio monta na cacunda da pessoa e quer bater na pregação do evangelho, quer bater no pregador, quer bater naquele que está citando o que está escrito. Mas por quê? Por que isso, pregador? Porque estabeleceu para si mesmo uma justiça que não é de Deus, e não conhecendo a justiça de Deus, e não conhece a justiça de Deus. Se falar da minha Maria, eu vou descer o chicote. Se falar do meu pastor, eu vou descer o chicote. Se falar do meu padre, eu vou arrancar as pernas. Se falar da minha religião, eu vou te dar um tiro. Não conhece a Deus, nunca conheceu. E quem não conhece a Deus, estabelece uma lei própria, estabelece uma justiça. Ou seja, a minha justiça é o seguinte: a minha religião é melhor que a sua. A minha justiça é o seguinte: não fale da minha religião. E pela graça e misericórdia, que Deus, pela sua infinita graça, não me chamou para pregar religião, mas me chamou para pregar contra a religião. Me chamou para mostrar qual é a verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião? Sendo que tem mais de 5.000 religiões sobre a face da terra, pregador. Qual que é a verdadeira? A verdadeira é a Igreja Católica, que foi fundada por Pedro. Mentira do Satanás. Tá vendo? Mentira do diabo. Não busca fontes históricas. Glória a Deus, aleluia. A religião pura, santa, imaculada, verdadeira, está escrito, aleluia. Isso é religião que Deus aceita, não essa porquice que vemos na face da terra, que envergonha o nome de Deus, usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, usa o nome de Deus para ser famoso, usa o nome de Deus como entretenimento, usa o nome de Maria para ganhar dinheiro, usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro, usa o nome dos apóstolos para ganhar dinheiro, usa o nome dos cristãos martirizados para ganhar dinheiro, usa rosário para ganhar dinheiro, usa fitinha para ganhar dinheiro, faz a imagem para deixar o Papa rico e o Vaticano cheio de ouro e prata, ganha o dinheiro com azeite, rosa ungida, água benta. Estão patrocinando os cães gulosos religiosos desse mundo. Mas qual que é, pregador? A verdadeira religião está lá escrito, Tiago, capítulo 1, versículo 26 ou 27, está escrito assim, que a verdadeira, pura, santa, imaculada, ou seja, sem mancha, a religião pura, santa, imaculada, sem mancha, é socorrer os órfãos, socorrer as viúvas, socorrer os pobres, socorrer o necessitado, e não se corromper com as coisas desse mundo, e não se corromper com a idolatria desse mundo, e não se corromper com os dogmas de homens, e não se corromper com o pecado desse mundo, e não se corromper. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião não é constituída por placas, não é estabelecida por homens. E o pastor, o vigário da terra é o Papa. Não, ele é o filho do Satanás. Quem rege aqui na terra, quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo. Aleluia. Quem representa Deus aqui na terra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus
pega maconheiro, prostituta, pega os drogados, pega os cachaceiros, quem pega as lésbicas, pega os idólatras, os bruxos, os feiticeiros, macumbeiros, espíritas. Deus pega, transforma e transforma eles em pregadores do Evangelho, mostrando que Deus recicla e transforma o pecador segundo a sua imagem e semelhança. Essa é a justiça de Deus. Essa é a religião que Deus aceita. O que adianta você estar lá na igreja, mas não é maconha? É hipocrisia, você está se corrompendo. É corrupto. Está vendo a corrupção. Você não está buscando viver a verdadeira religião. Não adianta estar lá na igreja, não é cigarro, maconha, cachaça, as drogas, os amantes, o lesbianismo, a vida de gay, a mentira, a bruxaria, a feitiçaria, a idolatria. Não larga as imagens de escultura, o rosário, o terço. Você está se corrompendo, está em corrupção. Você não está vivendo a verdadeira religião. Odeia o seu vizinho, odeia o seu próximo, não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa a filha, não perdoa a esposa, o marido. Não libera perdão e não pede perdão. Anda iracundo, irado com o próximo. Está vivendo a corrupção. O que adianta dar cisara na testa, pedir perdão pelos pecados de novo, já na mesma vida sem vergonha? Está vivendo corrupção. Não se esforce em querer vencer o mal. Não se esforce em querer vencer o pecado. Aí estabelece uma justiça própria. Aqueles que não conhecem a Deus estabelece uma justiça própria. Não conhecendo a Deus e nem a justiça de Deus, procure estabelecer a sua própria justiça. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Você quer a justiça? Quer viver a justiça? É Cristo, não é Maria. Você quer viver a justiça? Você quer Deus? Você quer Cristo? Viva para a justiça que foi estabelecida em Deus, através de Deus. O fim da lei, o fim de tudo, a conclusão de tudo é Jesus Cristo. E não é esse Jesus morto que está no madeiro, não. Ele saiu do madeiro há muito tempo. Ele saiu do madeiro há muito tempo. O sepulcro está vazio. Ele não está mais no crucifixo. Ele não está mais no madeiro. Ele não está mais naquele ponto pendurado na cruz. Ele não está mais no sepulcro. Ele não está mais no céu. Ele ressuscitou. A pessoa antiga está sentada à direita do Deus Pai. Ele ressuscitou. Não foi Maria que foi aos céus, a assunção de Maria, não. Isso é mentira de homens do século V, do século V. Porque a idolatria se misturou com o país laico, a qual Constantino delegou. Os cristãos no século III, no ano 314 em diante. Isso é histórico, é história. A qual os cristãos eram perseguidos. Constantino acabou a perseguição. Liberou os cristãos. E aí Constantino se converte ao cristianismo. Mas aí dentro, ali começa a formar a igreja católica apostólica romana do Papa. Aleluia. E não de Cristo. E não de Jerusalém, e não celestial. E ali entrou muitas heresias. Porque Constantino era idólatra. Eles adoravam os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses do império, o deus Vênus, o deus Saturno, o deus Mitra, o deus Sol. E quando ele se converteu, ele estabeleceu taxas, tributos. Aqueles que eram cristãos estavam livres de pagar tributo.
estava livre da taxação. Então muitos agnósticos, muitos idólatras, bruxos e feiticeiros adentraram dentro da igreja e se tornou essa confusão. Que não é à toa que Constantino, em 24 de dezembro, ele adorava o aniversário do Deus Sol, Deus Mitra. E quando ele se converteu, ele colocou agora aniversário do menino Jesus. Ele trocou um paganismo por outro paganismo. Então ali no século V, em ano 500, vão trazer uma tradição, uma idolatria, uma heresia gravíssima, que hoje é tida como um símbolo nacional. É um símbolo demoníaco, satânico do inferno. Pegaram a santa, pegaram a Virgem Maria e colocaram no patamar de Deus. Naquele grande dia, os crentes, os cristãos que morreram, os apóstolos e Maria vai te julgar naquele grande dia. Vocês estavam adorando a mim, é para adorar o meu filho, é para se postar o meu filho, é para reverenciar o meu filho. Porque até mesmo Maria disse em Lucas 46, a minha alma se alegra no meu Salvador. Aleluia. E esse Salvador é Jesus Cristo, merecedor de toda a glória, de toda a honra, de toda a majestade, de todo louvor, de toda a adoração, de todo o zelo e de todo o temor. Então no ano 500 adentrou essa heresia, que a partir do ano 1700 veio a se tornar uma tradição da mariolatria. E foi no ano 1950, se não me falha a memória, que estabeleceu essa maldição no país chamado Brasil. Agora, é uma pergunta e uma reflexão que há de se refletir. Aí muitos vão lá adorar, vão acender vela, vão dar seu dinheiro, seu carro, sua moto. Mas no outro dia está na mesma vida sem vergonha. No outro dia está na mesma sem vergonhice. No outro dia está no mesmo pecado. No outro dia, que é um outro dia, e não quer saber de Deus, não quer saber de se arrepender. Só vai buscar o que é de si próprio. Só vai buscar pelo próprio interesse. Só vai buscar o querer do seu umbigo, só vai buscar o querer do seu próprio ego. Não quer uma mudança espiritual, não quer uma mudança na mente, não quer uma transformação na alma, não quer a transformação do intelecto. Preferem viver como animais irracionais, assim como Judas falou, Judas capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Julgam o que não sabem, adoram o que não sabem, como animais irracionais, assim vivem. Está escrito. O povo não acorda, por isso que o Brasil vai de mal a pior. É a taxação lá em cima, é tributo lá em cima, é lei que não são cumprida, é prostituição, pedofilia. É o Senado roubando o povo. É ladrão solto. É pessoa sendo presa, sendo liberada, matou, não, deixa solto. Não está tendo justiça, porque o povo está preocupado com churrasco e cachaça e festa. É churrasco, cachaça e festa. É festa, churrasco e cachaça. E é só tradição e tradição. E não quer se arrepender dos pecados. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça, todo aquele que crê. Moisés, ele descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, era dente por dente, olho por olho. Mas a justiça que é pela fé, a justiça em Cristo, a fé que é o invisível, e a fé é o dom de Deus. Se você não tem fé,
lê Bíblia, ora e jejum. É oração, Bíblia e jejum. Você quer fé? Não é ficar beijando um pé de gesso, não. Pé de estátua, de imagem de escultura, não. Você quer fé? Não é ficar rezando 30 vezes Ave Maria, não. Você vai para o inferno assim. Você quer fé? É ler Bíblia. Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir. E ouvir a pregação do Evangelho. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Mais do que felizes, bem-aventurado, mais do que felizes, aqueles que ouvem, aqueles que lêem e aqueles que guardam as profecias descritas nesse livro até que ele venha. Você quer fé? É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia, é oração e é jejum. Você pode rezar 1000 textos, pode rezar 1000 Ave Maria, pode rezar 1000 Santo Expedito, pode rezar 1000 Pai Nosso, e você está pecando contra Deus. Você sabia que você ficar rezando, você está pecando contra Deus? Não sabia? Porque o padre não te ensina. Você não sair da paróquia dele, para você não sair da igreja dele. Porque se ele falar para você que rezar você está pecando, você vai continuar lá? Você vai parar de pecar? Mas onde que está isso, pastor? Onde que está escrito? Jesus vai nos ensinar. Mateus capítulo 6, versículo 7. E não faça igual os pagãos, os idólatras. Eles acham que com palavras repetidas serão ouvidos. Não é por reza que será escutado. Mas orai-vos, o Pai Nosso. O Pai Nosso é um mapa de como se dialogar com Deus. É uma forma reverencial de como se comunicar com Deus. O Pai Nosso, se você repetir 3, se repetir 2, 3, 4, 5 vezes, você está pecando. Deus não quer robô. Deus não quer fantoche. Deus não quer esporte. Deus quer que a alma humana busque o conhecer por espontânea vontade. Busque o conhecer por livre, espontânea vontade. Aí Jesus vai nos ensinar. Fecha a porta, fecha a janela e ore assim: Pai Nosso que estás no céu. Só que você vai fazer uma autoanálise. Você vai ter que se analisar, fazer um raio-x. Deus é seu pai? Você está sendo filho? Se Deus é seu pai, por que você anda como bastardo na fé? Se Deus é seu pai, por que você está sendo rebelde? Se Deus é seu pai, você tem que ser obediente ao pai. Se não está sendo obediente ao pai, é um bastardo e não é filho. Quem é desobediente, é rebelde, não é filho, é bastardo. Aí o Pai Nosso diz: não, você vai se autorizar. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Você está santificando o nome de Deus? Ah, pregador, não sei o que é isso, santificação. A palavra santidade, a palavra santificação é você se separar. Ou seja, você ser separado só para Deus. Você ser exclusividade só para Deus. Você se dedicar só para Deus. Você está se santificando. E o nome de Deus está sendo santificado. Ou seja, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você está santificando o nome de Deus? Ou você está se enchendo de demônio? Ou você está se enchendo de pecado? Ou você está nadando na lama dos porcos? Na lama do pecado? Você vê que o Pai Nosso nos traz uma ótica, uma visão diferente? Não é igual esses papagaios que fica Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. Não. Você ficar rezando, você está pecando contra Deus. O Pai Nosso é o mapa que nos conduz como dialogar e conversar com Deus. É o autoanálise, é um check-up, é o exame de si próprio. Veja como muda a ótica das coisas. É raríssimo, é pouquíssimo padre, pastor que explica isso.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora vamos lá. O reino de Deus está vindo na sua vida? Você está fazendo a vontade de Deus? Seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Está fazendo a vontade de Deus? Está lutando para deixar a cachaça? Está lutando para deixar a pornografia? Está lutando para deixar a prostituição? Está lutando para deixar o adultério? A mentira? As drogas? A vida de gay? A vida de lésbica? Deixar a idolatria, as imagens de escultura? Jogar no lixo as imagens? Os terços, os rosários? Você está lutando? Seja feita a tua vontade, Deus. Está fazendo a vontade de Deus? Venha o teu reino. Cadê o reino de Deus na sua vida? Você ora, você reza várias vezes, venha o teu reino. Mas cadê o reino de Deus através da sua vida? Quando se fala venha o teu reino, é o reino de Deus sendo divulgado através de nossa vida. É o reino de Deus sendo através da nossa vida. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você sabia que na Bíblia católica eles tiraram os mandamentos? Os mandamentos, hein? Os 10 mandamentos. Olha como é que está. Qual que é o primeiro mandamento? Você tem certeza que você está trazendo o reino de Deus para a sua vida? Você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus? Então vamos ver. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti nenhuma imagem de escultura, nenhuma imagem de semelhança que há nos céus, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas. Não se curvará, e nem servirás, nem reverenciar, nem se prostrará às imagens de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Aí, ó. O mandamento. Êxodo 20, tá? Os 10 mandamentos. É só ler, só colocar no Google os 10 mandamentos. Vai lá. Vamos ver o outro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá ninguém por inocente. Tem muitas pessoas que usam o nome de Deus em vão. Cuidado. Cuidado, está ferindo um dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Vamos ver o outro mandamento? Lembra-te do dia de sábado para santificar. Mas como assim, pastor? Vai ter que guardar o sábado? Não. Mateus 11, 28. O nosso sábado é Jesus Cristo. O nosso descanso sabático é Jesus Cristo. Não ligue para essas heresias, essas tolices. Ai, você tem que guardar o sábado. Você não pode comer carne de porco. Você não pode comer cenoura. Você não pode tomar café. Isso aí é heresia daquela filha do diabo, Ellen White. Não. O nosso sábado, o nosso descanso é Jesus Cristo. Vamos ver o outro mandamento? Aqui eu estou citando, trazendo lucidez para a sua consciência, os 10 mandamentos de Deus. Como outro mandamento: honra o seu pai e a sua mãe. Você não honra pai e mãe? Escuta, você que é filho, você vai morrer rapidinho. Quem não honra pai e mãe morre cedo. Por isso que vê muito filho morrendo cedo, porque não respeita o pai, não honra o pai, não respeita a mãe, não honra a mãe. Por isso que tem filho morrendo cedo.
E tem muitos que morrem e vai direto para o inferno, porque não tem a justiça de Deus e não busca conhecer a justiça de Deus. Outro mandamento: não matarás. Outro mandamento: não adulterarás. O outro mandamento: não furtarás. Outro mandamento: não dirás falso testemunho. E o outro mandamento: não cobiçará, não desejará aquilo que não é seu. Não é difícil de entender isso. O Senhor Jesus não veio falando com palavras difíceis, não veio com a linguagem a qual ninguém possa entender. Jesus, ele trouxe de uma forma bem simplória e simples, que até o recém-nascido, se falar, ele vai entender o que está sendo falado a ele. Ele vai dar uma certa reação, mostrando que o que estamos falando, ele está ouvindo, mesmo que ele não saiba se expressar de uma forma como um adulto, mas ele está entendendo o que está sendo falado, mesmo que ele não fale ainda. Ou seja, o evangelho é tão simples. Mas a raça humana, a sua grande maioria, querem viver um paraíso sem Deus. Querem viver um mundo onde é sexo, churrasco e cachaça. Sexo, churrasco e cachaça. Querem entretenimento e querem se divertir. E não estão preocupados com a salvação da alma. O mundo, os Illuminati, a maçonaria, a ordem secreta está se reunindo, o ecumenismo mundial, as seitas com os líderes filhos do diabo estão se reunindo, adventismo, algumas igrejas assembleia, a maçonaria, os Illuminati, a igreja católica apostólica romana, os mormons, testemunha de Jeová, algumas igrejas evangélicas, quadrangular, igreja batista, igreja church, e posso citar milhares e milhares de igrejas, estão se reunindo no ecumenismo. E o que é o ecumenismo? Isso é uma reunião satânica. Isso é uma só, estão buscando trazer uma só religião, estão buscando trazer um só governo, estão buscando trazer uma só moeda, estão preparando o caminho para o anticristo, estão preparando o caminho para o filho da perdição, estão preparando o caminho para o próprio Satanás vir na terra, porque Satanás, ele é imitador das coisas de Deus, ele quer ser igual a Deus. Mas, como diz o irmão esse dia, não faz sentido servir ao perdedor, não faz sentido servir alguém menor do que Jesus Cristo, não faz sentido servir às vontades de Satanás, não faz sentido servir alguém que já está condenado ao lago de fogo e enxofre. Se você está servindo Satanás, se você não está buscando servir a justiça de Deus, se você não está buscando agradar a Deus, você vai para o fogo do inferno junto com Satanás e os anjos caídos. Não faz sentido servir alguém, um ser, um anjo caído. Não faz sentido servir a um perdedor, a um derrotado. Não faz sentido servir o diabo, porque se você serve o diabo, você vai ser lançado no fogo eterno junto com ele. E a Maria não vai te ceder, Maria não vai te salvar, Jesus não vai te salvar, o pregador não vai te salvar, o pastor não vai te salvar, o papa não vai te salvar, o padre não vai te salvar, porque você não vai para o purgatório ser espiado. Ou não existe purgatório. Se você morrer sem Jesus, você vai para o fogo do inferno. Então há tempo, está em tempo de você buscar a Deus, porque a mão dele não está encolhida para que não possa te alcançar, os olhos dele não estão fechados para que não possa te ver, os ouvidos dele não estão fechados para que não possa te ouvir. Mas é necessário você reconhecer a sua miséria humana, é necessário você reconhecer os seus pecados, é necessário
falho, sou pecador, sou miserável, sou drogado, sou cachaceiro, sou prostituto, sou gay, sou leve, sou macumbeiro, feiticeiro, espírito. Você reconhecer a sua miséria, você reconhecer que é fraco. Não importa a forma que você se encontra, venha da forma que você está para Deus, porque Deus não rejeita o coração aquebrantado, Deus não rejeita o coração que se humilha diante dele. Apresenta para Deus o que você tem, o que você tem. Senhor, está aqui o que eu tenho para oferecer, meus pecados, aleluia. Aqui, Senhor, eu sou assim, eu sou assado, sou assim, eu fiz isso, faço aquilo. Estou aqui, Senhor, eu só tenho meus pecados para te oferecer. É isso que Deus quer. Venha para Jesus, que vai acabar a sua insônia. Venha para Jesus, Ele pode curar da depressão. Venha para Jesus, Ele pode curar dessa ansiedade. Venha para Jesus, Ele pode curar nessa crise de pânico. Venha para Jesus, Ele pode ajudar no seu casamento. Venha para Jesus, Ele pode curar essa enfermidade. Venha para Jesus Cristo, Ele pode te libertar, te transformar, mudar a sua história, te dar uma nova vida. E o seu nome está escrito no livro da vida. E quando você morrer, o seu corpo terreno vir dormir no pó da terra, aleluia, o seu espírito volta a Deus, você será transformado em glória e herdará a vida eterna. Então não faz sentido ser algo que eu estou vendo. Eu me prostrar para esse pedaço, pedi intercessão para essa árvore, pedi perdão para essa árvore, sendo que não tem boca, sendo que não tem ouvido, não tem olho, não fala nada, não anda, não vê, não escuta, não faz sentido. Faz sentido servir, adorar, se prostrar aquele que perdoa pecado, aquele que tem o poder de salvar a alma, aquele que tem o poder de pisar a cabeça da serpente, aquele que tem o poder, aquele que intercede, aquele que é conhecido como Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Não tem culpa, não tem feitiçaria, não passou, não tem magia, não tem vida, pode chegar de Israel, do Filho de Deus, pode fazer uma culpa na cruzilhada, pode a bucha, o bruxo fazer uma culpa na mata virgem, mas quem está lavado e bebido no sangue de Jesus, está selado pelo Espírito Santo, não acontece nada, praga alguma chegará às tantas dos filhos de Israel. Aleluia. Aleluia. Pode querer bater, pode querer matar, porque os Deus, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que estão cheios da glória de Deus, uma coisa nós buscamos, é ver o céu aberto igual um diácono, o jovem estava ouvindo, e ver o Filho do Homem, à direita do Deus Pai, Jesus, o patrão da terra, o patrão celestial, Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Assim como os mártires, os pregadores, os filhos de Deus, os servos de Deus Todo-Poderoso, não está preocupado com aquilo que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, não está preocupado se vai ser baleado, vai ser atropelado, vai ser esfaqueado pregando,
Santo, aleluia, está preocupado em uma só coisa: em ver o Filho do Homem, em ver o Filho de Deus, Jesus Cristo dizer: venha, entre amados meu, entre minha noiva, entre meu filho, entre amados do meu Pai, para a glória, a vida eterna, aleluia. Aleluia, aleluia, alegria do céu, você tem que experimentar, você tem que ter essa alegria celeste. Pode fumar todo cigarro, usar toda a droga da terra, beber toda a cachaça do mundo, pode deitar com todas as mulheres, todos os homens, não vai trazer alegria para a sua alma, só vai se iludir por um pouco período de tempo, mas o Espírito Santo, aleluia, como entender isso? Que até o coração triste diante de Deus dá saltos de alegria. Que negócio é esse, pregador? É nas fraquezas, aleluia, a graça dele nos basta. O poder de Deus é aperfeiçoado em nossas fraquezas. Mas como pode? Está sem comida em casa, está sem gás, está desempregado, mas anda sorrindo, anda pregando, sou feliz, sou alegre. Marido abandonou, a esposa abandonou, os pais abandonou, os filhos abandonou, todo mundo abandonou, mas ele está firme na presença de Deus. Ele só vive sorrindo, ele só vive alegre. Que negócio é esse? É a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você pode ir no terreiro consultar com 7 facadas, você pode falar com tranca-rua, baiana da 7 saia, pombagira, os demônios que for da quibanda, da umbanda, do candomblé, da mesa branca, do espiritismo, não vai adiantar nada, porque a alegria verdadeira vem do céu, Jesus Cristo. Aleluia. Teve uma vez, quando eu era muito louco, eu fui lá pro terreiro de Macumba. Eu fui lá pro terreiro, aí levei cigarro, levei bebida, pro tranca-rua, pro pai Joaquim, pra banheiro da 7 saia, e aqueles demônios daquele terreiro. Fui pedir ajuda pra eles, eles disseram: iremos te ajudar. Eles não fizeram nada, não puderam fazer nada por mim, só gastaram meu dinheiro comprando cachaça para os demônios, comprando cigarro para os demônios, só gastaram dinheiro com os demônios. Mas quando me falaram: tem o homem das mãos furadas, aleluia, os seus olhos é como chama de fogo, da sua boca sai a espada de 2 gumes, as suas vestes é branca como a lã, como a luz do dia, o seu rosto é como o sol, os seus cabelos é como algodão, é branco como seda. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele perdoa, ele liberta, ele transforma e ele dá vida eterna. Não adianta ir para pombagira. Pombagira só vai gastar seu dinheiro. Pombagira só vai querer que você construa um altar para ela. É perca de tempo adorar alguém mais fraco. É perca de tempo adorar, exaltar aquele que vai ser lançado no fogo eterno. É perca de tempo adorar Satanás e os seus súditos, os demônios, os anjos caídos. É tempo de se prostrar a Jesus de Nazaré, antes que a sua alma seja lançada no fogo do inferno. Ainda é tempo. Aleluia. É tempo. É tempo. É tempo. Eu vou te explicar porque os bruxos, os feiticeiros, fazem macumba no cemitério. Eu vou explicar para você.
Escute, uns dos piores lugares e há muita energia negativa. Um dos lugares é o cemitério. Mas por quê, pastor? Agora, antes de falar sobre isso, quero trazer acerca sobre a psicologia. Agora eu vou falar da ciência. Os psicólogos ensinam que o ambiente influencia a pessoa. Vou te dar um exemplo. Se você deixar uma criança crescer no meio de cachaceira, essa criança vai ser uma pinguça. Se você criar uma criança no meio drogado, uma hora vai ser drogada a criança. Se você criar uma criança e for uma hora vai fumar. Se a criança crescer no meio de prostitutos e adultos, uma hora da adolescência, na vida adulta, vai virar prostituto ou prostituta. Isso é a ciência que nos ensina. O ambiente influencia a educação da criança para o futuro. Um dos maiores psicanalistas do mundo, Sigmund Freud, ele vai dizer que o ambiente influencia no crescimento da criança. Ou seja, aonde que eu quero chegar? Todo ambiente há energia, seja negativa ou positiva. O que uma pessoa vai adquirir, o que uma pessoa vai ganhar indo no baile funk? Sendo que funk é só lixo. É esterco para o ouvido do ser humano. Isso é música feita do inferno. Funk é satânica, é demônio. Só fala palavrão. Só faz apologia, propaganda ao crime, adultério e prostituição. Funk não presta, é lixo. Mas todo ambiente há energia positiva e negativa. Se você ir no baile funk, só tem energia negativa. E o que faz habitar essas energias negativas? Quando a pessoa vai para um baile funk, ela vai com um motivo. Primeiro, diversão, prazer. Segundo, relação sexual. Terceiro, se dopar, seja de droga ou seja de cachaça. Quarto, briga. Aonde que é a positividade aí? Em baile funk, em balada. Então, pois bem, aí há energia negativa. E se há energia negativa, haverá algo de bom nisso? Sempre quando eu era louco, eu ia no baile funk, dava tiro pro alto, dava tiro nos outros, corria de bala. Onde que há positividade nisso? Como eu era tolo e cego, agora é onde que eu quero chegar, o cemitério. Por que os bruxos, os feiticeiros, os filhos do diabo, os sacerdotes do inferno, eles vão no cemitério fazer trabalho de bruxaria? Porque no cemitério é onde há mais lástima, é onde há mais tristeza, é onde há mais choro, é onde a tristeza habita, é onde a desgraça dos corações humanos está. Então, o cemitério é um lugar negativo. E aonde há negatividade, há a presença de espíritos imundos, espíritos malignos, demônios. Então, no cemitério é onde habita muitos demônios, porque os demônios se alimentam da tristeza, da ansiedade, da depressão, da desgraça, da miséria humana. Então, no cemitério é onde está concentrado é o principal lugar onde tem muita energia negativa, é o cemitério. Então, quando os feiticeiros bruxos vão fazer feitiçaria, macumba no cemitério, é porque a potência, a força será maior, porque tem muita energia negativa. É um dos principais lugares de altares para os bruxos. Mas você, senhor bruxo, senhora bruxa, escute a palavra de Deus. Que se você não se converter dessa sua bruxaria, desse seu satanismo,
você será lançado no fogo do inferno. E quem vai te levar para o inferno é os seus Exus, é os seus orixás, é os seus guias, é o seu santinho. Você sabia que na macumba a Maria se chama Iemanjá? E no catolicismo se chama Maria? Você sabia que na Babilônia se chama Sereminis? E no Egito se chama Íris? Só muda o nome, é o mesmo demônio, é o mesmo Satanás, é a mesma idolatria, só muda o nome. Só muda o nome. Os demônios gostam de serem adorados, reverenciados. É por isso que há múltiplos nomes. Daqui a pouco, estou pegando agora. Daqui a pouco falo com o senhor. Já, para mim, é o São Paulo. Santo. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu falo com o senhor. Vai Corinthians, Vai Santo Espírito. fala, vai Corinthians. Aleluia. Glória a Deus. Faz isso. O que faz? Vai Corinthians. Pode falar aí. Vai, Corinthians! Aleluia. Amém, meu querido. Pois bem, veja bem, mas quem é você, pregador, para vir pregar aqui? Era para vir morrer no ventre. Eu sou prematuro de 7 meses. O cordão umbilical estava enrolado no meu pescoço, era para eu morrer dentro do ventre e teve que tirar eu às pressas. Ao nascer, eu recém-nascido, algo dentro do berço veio e me mordeu. O meu berçário estava cheio de sangue, quase morri. Cresci com muitos problemas, cárie esponjosa, problemas respiratórios. O médico falou que não dava muito tempo de vida para mim. Cheguei à adolescência, conheci a bebida, a prostituição, as drogas. Conheci o espiritismo, o satanismo, a macumba, a feitiçaria. E comecei a ir em desgraça e desgraça. Em declínio, declínio. Entrei nas drogas, tive muitas overdoses por conta da maldita droga. Tive muitas e muitas overdoses. Corria de polícia, fazia o mal, dava tiro nos outros. Só que Jesus teve a sua graça sobre mim, a sua misericórdia me alcançou. A misericórdia de Jesus me alcançou. Eu merecia ser jogado no fogo do inferno. Eu merecia ser lançado no fogo eterno. Mas eu não sabia como. Aí eu ia para a macumba, me consultar com os olhos. Aí eu ia no espiritismo consultar a mesa branca. Aí eu ia no catolicismo pedir paz e satanismo, ficar bebendo sangue de gente, fazendo grama, cruz de cabeça para baixo, na medida que você bate na porta, essa porta vai se abrir. É necessário você colocar sua vida em ordem. O Senhor Jesus está te dando uma oportunidade. Coloca a sua vida em ordem, entrega a sua vida para Jesus. Pede perdão a Deus dos seus pecados. Evite cometer os mesmos pecados. Evite viver para os pecados. Evite viver para uma vida que não agrada a Deus. Porque se você morrer nessa vida, sem se arrepender, sem ter uma mudança na sua mente, através da palavra de Deus, se sua vida não ser transformada, você será lançado no fogo do inferno. Não acredite na mentira de muitos padres. Você não vai para o purgatório se você morrer. Você vai para o fogo do inferno se você morrer sem Jesus. Você vai morrer com Bíblia, com rosário, com texto, com água benta e tudo, se você não tiver Jesus. Você vai para o inferno. Porque o que dá a salvação, o que perdoa o pecado, o selo da salvação é Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. Não creia em tradições de seres humanos.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver se a voz está boa para louvar o Senhor. Glória a Deus. Jesus, Ele é o suficiente. Jesus, Ele é o suficiente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus, Rei da Glória. Mesmo que eu tenha tudo, sem ti não tenho nada. Mesmo que eu tenha o mundo, sem ti não ganho nada. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Tudo que eu preciso é mais do que eu mereço. Tudo para mim, és tudo para mim. Amor que é fiel, presença mais real. O ar que eu respiro, e a luz que nasce pela manhã. O amor que é fiel, presença mais real. E o ar que eu respiro, e a luz que nasce pela manhã. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. É tudo para mim. É tudo para mim. Aleluia, o Senhor Jesus é suficiente. És tudo para mim.
És tudo para mim. Aqui não tenho nada, pra lá não levo nada. Só quero Jesus, só quero Jesus. Aqui não tenho nada, pra lá não levo nada. Só quero Jesus, só quero Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. És tudo para mim. És tudo para mim. Aleluia, Senhor. Tu és suficiente, Senhor Jesus. És tudo para mim. Glória a Deus. Glória. Só basta Cristo. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Basta somente Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Nós temos que ter um anseio em nossa alma em buscar conhecer a Cristo. Buscar conhecer a Jesus. Glória a Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Por isso o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Glória a Deus, Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor Jesus, o Rei da glória. Meu orgulho me tirou do jardim,
Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Por isso o amor não se compra, quem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, Jesus. Eu quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. O nosso orgulho nos fazem cada vez mais a se afastar de Deus. Nosso orgulho nos afasta de Deus. É por isso que é necessário o homem se humilhar diante de Deus, se prostrar diante de Deus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Senhor. Ele é o bom pastor e dá vida pelas suas ovelhas. E aquele que é ovelha ouve a voz do pastor e entra pelo curral, pela porta das ovelhas. Mas aquele que não é ovelha, mas é lobo, é salteador, glória a Deus, Senhor. Aleluia, Rei Jesus, Rei da... Aleluia. Quem é
Este é Cristo Jesus. Este que tem autoridade para fazer todo mal se acalmar. Quem é este que amou a minha vida e a sua deu para me salvar? Ele é Jesus, igual não há. Tome não feito e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há. Aleluia, Senhor. Come não feito e o bravo mar. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Senhor está no controle de todas as coisas. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas abandone o pecado para que herdes a vida eterna. Quem é este que ama aos perdidos? É o lar que oferece com amor. Aceite essa casa celestial. Quem é este que resolve os teus problemas e que tira do corpo toda a dor? Ele é Jesus, igual não há. Tome não feito e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há. Não há outro igual, só tem Jesus. Tome não feito e o bravo mar. Aleluia. Quem é este? Este é o Cristo Jesus. Aceite a salvação, venha para Jesus. Na minha angústia eu procuro me achegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quantas dúvidas vêm, perturba minha paz, então respondo assim: somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar.
Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Aleluia. Somente olhar para Jesus, não é para Maria. É para Jesus, não é para Maria. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que têm ouvido, ouça o que Deus falou aos moradores da terra. Jesus Cristo está voltando. Creia no Senhor Jesus. Arrependa dos seus pecados, para que você possa herdar a vida eterna e ser livrado do fogo do inferno. Que Deus vai abençoar a tua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Não se apegue a dogmas, a idolatrias, a filosofias humanas. Leia a Bíblia Sagrada, para você adquirir fé e você não ser enganado pelos lobos, os falsos profetas e o diabo. Em nome de Jesus. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar para trás. Seguir sem vacilar, Senhor.